E aí, rapaziada, tudo certo? Aqui estou eu de volta com vocês, professor Felipe de História, e hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha só, gente, o que é importante a gente entender para pegar todo o conceito da Primeira Guerra Mundial? Guarda esse nome, ó, choque de imperialismos. Por que choque de imperialismos? Vejam só, lembra que nós vimos na nossa aula passada aí, estávamos estudando sobre a questão da Europa exercer o imperialismo sobre a África e sobre a Ásia, certo? A gente viu também que as porções, a maior porção de terra ficou, a maior porção de dominação, melhor dizendo assim, ficou com a França e depois também com a Inglaterra, que pegaram, vamos dizer assim, territórios-chave, territórios estratégicos, onde tinham muitas matérias-primas, tá? Então o que acontece? Esses países todos, por meio dessa colonização, começam a enriquecer muito, certo? E conforme mais se enriquece, mais eles começam a criar atrito entre eles. Então isso vai causar um rompimento no equilíbrio político da Europa, certo? Por que esse rompimento? Ora, uns países começam a enriquecer mais que os outros, principalmente ali a Inglaterra e a França, tá? Então eles vão começar a entrar em conflito porque se rompeu esse equilíbrio político, certo? Além disso, nós vamos ter a questão do revanchismo francês. Vocês lembram quando a gente viu lá a questão das ondas revolucionárias, que teve aquela guerra franco-prussiana entre o estado da Prússia e a França, o que causou principalmente também a questão da unificação alemã? A gente falou sobre isso algumas aulas atrás. O que vai acontecer aí? Quando a França perde essa guerra franco-prussiana, a França vai perder muitos territórios para a França, principalmente a região da Alsácia e da Lorena, que é uma região de fronteira entre a Inglaterra, entre a França e a Alemanha, certo? A França vai perder essa região. Essa região ela é muito rica em carbono e minérios de ferro, tá? E além disso também, a França vai sofrer uma pesada multa por parte da Alemanha, ok? Então os franceses nunca engoliram isso direito e vão fomentar todo esse ódio e toda essa mágoa em relação aos alemães, certo? Além disso, nós vamos ter também as questões balcânicas, com conflitos principalmente entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia, tá? Então vai ser sempre uma questão ali, toda uma questão territorial, uma questão de imperialismos que vai resultar no quê? Em diversas tensões nacionais, certo? Por que essas tensões nacionais? Os países estão literalmente se estranhando. A Europa está virando um barril de pólvora, tá? E, gente, depois da unificação alemã, uma das coisas que o Otto von Bismarck, lá, o arquiteto da unificação alemã, fez foi criar um sistema de alianças. Então, olha só, esse sistema de alianças, o primeiro que vai surgir vai ser a Tríplice Aliança, lá em 1882, tá? Quem vão ser os caras que fazem parte dessa Tríplice Aliança? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Em 1907, nós vamos ter a Tríplice Entente, que é formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Depois vão ter outros países que, claro, vão se aliar com isso aí, mas já vamos ver sobre eles, certo? Então, nesse contexto todo de alianças, e nesse contexto todo também das tensões nacionais, em 1914, na cidade lá de Sarajevo, na Bósnia, vai ser assassinado o arquiduque Francisco Fernando, tá certo? Ele vai tomar um tiro, vai ser morto por um rebelde, e esse vai ser o estopim que deflagra a Primeira Guerra Mundial. Essa não é a causa principal. Podemos dizer que o assassinato do Francisco Fernando, ele é a gota d'água no copo que transborda, tá? Porque a gente viu que a água que encheu esse copo foi toda essa questão das tensões nacionais, do favorecimento da França e da Inglaterra no imperialismo, então tudo isso que a gente falou aí rapidamente, tá, gente? Então olha só, além disso nós vamos ter a questão das adesões tardias aí, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente. Mais tarde na Tríplice Aliança vai entrar o Japão, porque o Japão está preocupado com a Alemanha, que está exercendo pressão lá no Oriente, tá? Então o Japão vai se colocar ao lado aí, tá, da aliança, certo? E depois também nós vamos ter que se junta a Tríplice Entente diversos países como Portugal, Romênia, Brasil, Grécia, Estados Unidos, Rússia, tá? O que é importante entender do Brasil, gente? Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não enviou tropas, certo? Mas ajudou com comida, ajudou com uma produção ali também, como já falei, de alimentos, vai ajudar financeiramente, vai dar um apoio mais logístico mesmo do que um apoio bélico, tá? Mas participou de certa forma sim, ok? Mas principalmente por pressão dos Estados Unidos, que depois vai entrar na guerra num contexto aí que nós vamos ver um pouco mais pra frente, tá, gente? Então olha só, a guerra vai começar em 1914, certo? Vai se marcar por diversos conflitos. E o que ela vai marcar? Principalmente a questão, vai ter duas fases. Primeiro, a Guerra de Movimentos, que vai ser de 1914 a 1915, tá? Onde vai ocorrer uma movimentação muito grande de tropas, uma batalha muito móvel, certo? É importante ressaltar que na Primeira Guerra começa a haver uma grande corrida tecnológica. É na Primeira Guerra Mundial onde vai surgir, por exemplo, os tanques de guerra,
a guerra química com gases, com máscara de gases, certo? Na Primeira Guerra Mundial também vai ser um conflito onde vai se destacar o uso da aviação, tá? Não é a primeira vez que o avião é usado com motivos militares. Não sei se vocês sabiam, mas a primeira vez que um avião é utilizado com objetivos militares é na Guerra do Contestado, entre o Paraná e Santa Catarina. Os aviões eram utilizados como forma de espionagem, sobrevoavam os territórios e viam lá onde se localizavam as tropas, certo? Não sei se vocês sabiam disso, mas tá aí. Anotem isso aí. Mas agora, na Primeira Guerra, os aviões vão se intensificar como forma de combate. Então, essa questão tecnológica ela é muito forte na Primeira Guerra Mundial. Se intensifica o uso do submarino. O submarino vai ser utilizado pela primeira vez na Guerra Civil Americana, mas agora na Primeira Guerra vai tomar um corpo maior. Então, ou seja, vai surgir toda uma nova tecnologia de guerra, tá? Apesar de que depois, nos últimos 3 anos da guerra, ela se notabiliza por ser uma guerra de trincheiras. O que era essa guerra de trincheira? A trincheira é como se fosse um buraco no chão, onde os soldados ficavam dentro esperando os inimigos vir. Só que acontece, no fronte de batalha, fazia-se uma trincheira aqui, outra trincheira aqui, e no meio se chamava o que a gente chama de terra de ninguém. Então os combates praticamente não aconteciam, certo, gente? Então essas vão ser as fases da guerra. O desenvolvimento maior da guerra e as consequências dela, nós vamos ver numa próxima aula para a gente ir com mais calma no assunto e não se atropelar nele, certo, gente? Então, por enquanto, vão acompanhando essa parte que eu já falei no material de vocês, resolvam os exercícios referentes a isso aí, tá? Postem as dúvidas de vocês e vão se preparando para a nossa próxima aula, nós terminarmos esse assunto da Primeira Guerra Mundial, ok? Revise o material de vocês aí quantas vezes precisarem, assistam mais uma vez a aula, mais 2, mais 3, mais 4, enfim, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Bons estudos, pessoal, foco, que o futuro de vocês é nota 10. Um abraço.